O perdão, o expurgo e a semente. Tenho amigos maravilhosos, diferentes personalidades, gostos diversos e olhares contrastantes quanto à realidade. Tanta diversidade me enriquece pelas possibilidades que se multiplicam em nossas convivências. Nem sempre é fácil, contudo, é encantador. Ocorre que um deles, o Eduardo, deu uma enorme vacilada com outro, o Paulo, a ponto deste se sentir traído na relação de confiança indispensável a qualquer amizade. Passou um tempo ressentido e, como sabia que a mágoa é uma prisão e um veneno, se esforçou para perdoar. Como não conseguia, veio trocar ideias comigo. Ponderei que se conheciam havia muitos anos e viveram juntos muitas coisas legais. Tentei fazê-lo ver que, entre os prós e os contras, o saldo era positivo. Conversamos sobre a importância dele pacificar a questão dentro de si, não apenas por se tratar de um gesto libertador, mas também para que a convivência com os demais amigos não fosse prejudicada. Caso esse em que todos perderiam. Sugeri que conversassem para que todas as arestas fossem aparadas. Paulo poderia expor as razões do ressentimento dele, oferecendo a Eduardo a oportunidade de explicar os seus motivos. Penso que um dos maiores motivos dos conflitos é a falha na comunicação. Enquanto teimarmos em adivinhar o universo intrínseco das outras pessoas, seguiremos semeando bagunça das gavetas internas de cada indivíduo. Todos temos as nossas histórias, dificuldades e, portanto, somos merecedores de compaixão. Assim foi feito. Paulo procurou Eduardo para uma conversa franca e apaziguadora. Ao expor os motivos da sua mágoa, foi surpreendido pela reação de Eduardo, que jurou nem ter percebido o aborrecimento causado ao amigo. Pediu desculpas, prometeu ter mais cuidado, se abraçaram e tudo terminou bem. Mentira, nada tinha sido resolvido. Ambos mentiam, cada um para si mesmo. Nada estava bem. Todas as vezes que nos encontrávamos, aos mais atentos, era possível perceber uma atmosfera desconfortável. Não havia agressividade, nem mesmo através das odiáveis ironias ou do violento desprezo. Aos distraídos, as conversas pareciam transcorrer em bom tom. Embora o Eduardo tivesse pedido desculpas, algo em Paulo o impedia de perdoá-lo. Ele não conseguia se convencer que o Eduardo não tinha tido, na época, a sensibilidade de não perceber os equívocos que cometera. Cogitou até a possibilidade de se afastar dele. Porém, isso o distanciaria dos demais amigos, pois era comum todos se reunirem com frequência. Paulo dizia para si mesmo que era um bom homem, uma pessoa do bem, e que indivíduos assim não carregam ressentimentos, por saberem da importância do perdão como um instrumento de liberdade e de evolução. Ele sabia que a mágoa era um cárcere cruel e sem grades. Não, ele não se permitiria ter as próprias sombras como carcereiras e capatazes. Ele já tinha perdoado o Eduardo, repetia em silêncio para si, todas as vezes que o encontrava. No entanto, se sentia incomodado, não apenas com a sua presença. Mais grave, a mera lembrança do amigo era suficiente para trazer um amargor à alma. Porém, negava as emoções que o dominavam. Eu sou um guerreiro da luz, proclamava em silêncio. Nos momentos de sofrimento agudo, para não admitir que estava sendo incapaz de perdoar. Sufocava a lembrança quando ela vinha na memória. Apesar de já ter perdoado diversas pessoas e ter sido perdoado por várias outras em razão dos seus próprios equívocos,
Paulo não conseguia, mas também não admitia a sua incapacidade para perdoar o Eduardo. Em abril daquele ano, a conjunção dos feriados da Páscoa, Tiradentes e São Jorge, esse último típico do Rio de Janeiro, ficaram intercalados em um curto espaço de tempo, o que nos permitiria quase 10 dias de folga. Um dos amigos, proprietário de uma fazenda secular de café na divisa com São Paulo, onde tinha um enorme casarão colonial de muitos quartos, convidou a todos para um período de descanso e confraternização. Na manhã do segundo dia, fomos jogar futebol. Paulo e Eduardo ficaram em times contrários, e na primeira oportunidade, Paulo fez uma falta violenta e, claro, desnecessária no Eduardo quando ele tentou driblá-lo. Houve um breve silêncio, causado pelo mal-estar provocado. Ninguém entendeu o motivo. Paulo murmurou que tinha sido sem querer e pediu desculpas. O jogo continuou. Desconfiei ter percebido um rápido prazer mórbido nas feições de Paulo, típico de quando liberamos um pouco do ódio que nos sufoca, como uma droga que nos vicia sem percebermos. Me pareceu claro que ficou à espera de uma nova oportunidade para outro ato violento, disfarçado por um esporte que exige contato físico. No entanto, não aconteceu. A partida acabou antes que ele pudesse repetir o gesto. Porém, ele ficou com um gosto de quero mais. O ódio tem esse nefasto poder. À tarde, organizamos um campeonato de buraco. Ao sortearmos as duplas, Paulo deu um jeito de fazer parceria com o Eduardo, que adorava jogo de cartas. Como eu já estava atento à pendenga entre os dois, me pareceu nítida a intenção de Paulo para que perdessem todas as rodadas. Era enorme o seu prazer ao ver a irritação de Eduardo a cada jogada propositalmente estúpida que fazia. Somente para chatear o colega, que reclamou bastante da desatenção de Paulo ao serem eliminados. Achei ter visto os olhos de Paulo sorrirem de satisfação, embora ele nada tivesse falado. Foi quando uma das crianças esbarrou no braço de Paulo, onde havia um curativo cobrindo uma ferida. Sangrou, e imediatamente me ofereci para ajudá-lo a cuidar do ferimento. Nós nos afastamos e, a sós, enquanto separávamos os medicamentos necessários, eu fui direto ao assunto. Antes que você perca o controle sobre si mesmo por completo, e a mágoa costuma provocar esse tipo de reação, eu penso que você deveria resolver o seu problema com o Eduardo. Paulo negou que restasse qualquer ressentimento. Alegou que já o havia perdoado. Fez um perfeito discurso sobre as maravilhas do perdão, além de expor com segurança as razões para respeitarmos os limites da consciência de cada pessoa. Confessou que a conversa que teve com Eduardo foi infrutífera. Apesar do amigo ter pedido desculpas pelo erro, percebeu que ele não tinha noção sincera do mal que causou e dos motivos pelos quais despertou nele, em Paulo, tanta mágoa. Sustentou que não podia fazer mais nada, pois agora era uma questão de entendimento do próprio Eduardo. Eu, enquanto retirava o curativo, falei: você o perdoou no seu intelecto. O entendimento é um importante passo inicial. Contudo, não basta. O seu coração precisa acolher Paulo. Agora será preciso você sentir o perdão. Ou, em verdade, o perdão nunca acontecerá. Antes que ele teimasse que já tinha perdoado, eu prossegui. Você é um homem culto e conhece a exata teoria sobre a importância do perdão para a liberdade. Afinal, o ódio será sempre uma prisão, fazendo de você o carcereiro de si mesmo. Os dias se tornam amargos
e a vida fica estreita. Muitos sabem tudo sobre o perdão, pouquíssimos já conseguem perdoar. Os olhos de Paulo fugiram dos meus e, por um breve instante, me contaram sobre a verdade que ele sabia, mas negava para si mesmo. Nesse momento, ao examinar o ferimento, percebi que se tratava de um furúnculo, um tipo de infecção que se acumula na região subcutânea, uma massa bacteriana formada por pus e tecidos necrosados, que, além de disseminar agentes nocivos na corrente sanguínea, impede a cicatrização enquanto não for retirada. Eu expliquei para Paulo: temos que extrair o carnegão, do contrário, o ferimento irá se agravar. Ele concordou. Depois de feita a devida asepsia no local, e com algumas lembranças da minha escola de medicina, espremi com força entre os dedos até que o núcleo purulento do furúnculo pulou para fora do braço de Paulo. Sangrou bastante. Ele gritou de dor e fez uma feição de nojo ao ver a massa fétida e nociva. Depois, fechou os olhos e respirou aliviado, na certeza de que tinha se libertado de algo que o envenenava. Antes de jogar o carnegão no lixo, mostrei a ele e perguntei: sabe qual o nome disso? Sem esperar pela resposta, falei: ódio, também conhecido com os nomes de mágoa ou ressentimento. Paulo questionou se o furúnculo era a somatização das suas emoções aviltadas. Eu fui sincero: não necessariamente. Embora os sofrimentos e as emoções densas gerem reflexos danosos no corpo físico e até mesmo doenças bem graves. Assim como, de outro lado, os sentimentos sutis proporcionam cura e bem-estar. Faz-se necessário entender a terapia de cura específica do perdão. Sem expurgar o ódio, não se conhecerá o fim do sofrimento. A cicatrização será apenas superficial e a qualquer momento a ferida voltará a incomodar. Não tenha medo de fazê-la sangrar até que haja a necessária purificação. Expurgar significa fazer uma limpeza profunda, sem deixar qualquer resquício de impureza. Não adianta ter o perfeito raciocínio em descompasso com a falta de espaço no coração. A alma se ressente, se apequena e encolhe. Enquanto houver ódio, não existirá cicatrização e cura. O perdão é uma virtude e, como tal, é uma indispensável ferramenta evolutiva. A sabedoria nos mostra a sua importância. Contudo, não se consegue expurgar o ódio sem amor. Enquanto Paulo concatenava aquela ideia e eu terminava o curativo, fomos surpreendidos com a entrada de Eduardo. Ele veio sob o pretexto de saber se estava tudo bem. Contudo, havia uma intenção subliminar de reclamar da maneira como o amigo se comportara no carteado. Foi a gota que fez desabar a tempestade. Paulo olhou para a lata de lixo, onde tínhamos dispensado o carnegão, tornou a olhar para o colega e iniciou o expurgo. Fico espantado como você se sente tão chateado com a derrota em um mero jogo de cartas, enquanto nunca demonstrou qualquer incômodo ou arrependimento com os graves equívocos praticados contra mim. Eduardo alegou que reconheceu o erro e já tinha pedido desculpas. Não basta? Perguntou. Não, afirmou Paulo. Não bastam as palavras, quando desacompanhadas do verdadeiro sentimento. Não basta entender que errou. É preciso um gesto para além das palavras, por menor que seja, para mostrar ao outro que entende e, ainda mais importante, que sente a dor causada. Eduardo questionou. O que você quer? Que me corroa em culpa? É isso? Pois saiba que não irá acontecer. Paulo explicou. Não quero que você sinta culpa.
Não existe a necessidade de tamanho fardo. Eu falo de responsabilidade e amor, percepção e sensibilidade. Ao demonstrar que a palavra estava desacompanhada do verdadeiro sentimento que lhe concede significado e grandeza, você retirou o real conteúdo dela. Ela ficou vazia. Foi como se não tivesse sido pronunciada. Pior, mostrou insensibilidade. Não apenas com a dor que provocou, mas a agravou pelo desprezo demonstrado ao valor do perdão e da amizade. A banalização do pedido de desculpas havia sido a causa de um mal posterior e até mesmo mais agudo do que aquele praticado inicialmente. Então, os fatos se somaram para dar causa a um sofrimento ainda maior. Eu não tinha pensado nisso. Era verdade. Nunca se deve usar a palavra sem estar acompanhada do perfeito sentimento que a anima. Quando se banaliza o perdão, se menospreza o amor e revela o desprezo pela outra pessoa. Embora na aparência possa parecer perfeito, na essência aumenta o grau do mal praticado pela dor aprofundada. Quando pedi desculpas, pensei que o assunto estivesse resolvido, ponderou Eduardo. Paulo esclareceu. Foi neste ponto que o problema se agravou. A palavra oca me fez perceber a pouca ou nenhuma importância que você dava ao meu sofrimento ou à gravidade dos fatos. Sei que isso não fala sobre mim, mas o quanto você consegue entender a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Doeu muito, mas agora, ao expressar os meus sentimentos, eu expurguei aquilo que me impedia o perdão. E olhou para o curativo, sobre a ferida no braço, e via o início de uma cicatrização definitiva. Uma imagem que auxiliou ele a construir um raciocínio. Eduardo disse que havia exagero e dramatização. Paulo se virou para o amigo e, por alguns instantes, eu pude ver o brilho claro que já começava a emanar na sua face. Uma valiosa transformação acontecia dentro dele naquele instante. Em seguida, explicou com clareza e sinceridade. Quando verdadeiramente sentimos o mal que praticamos, nunca mais o cometeremos. Do contrário, os erros e os repetidos pedidos de desculpas se manterão no raso da existência e se tornarão um hábito corriqueiro, desprovido de qualquer valor. Em seguida, com um impressionante tom sereno na voz, concluiu: Não importa que você não entenda o que fez. Eu consegui retirar de mim aquilo que me fazia sofrer. O expurgo me permitiu perdoar, e o perdão me trouxe de volta à luz. Está tudo resolvido em mim. Daqui por diante, será você consigo mesmo. Vá em paz. Eduardo saiu sacudindo a cabeça, como quem disse que aquela conversa não fazia sentido. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Depois, Paulo me agradeceu. Obrigado por ter me ajudado a sair de onde eu estava. Eu me deixei arrastar para a escuridão. Vou prestar mais atenção para não tornar a acontecer. Fiz um gesto com a mão para sinalizar que ele estava enganado e confessei. Aprendi mais do que ensinei. Nunca tinha me dado conta de como a palavra, por mais bela e nobre que seja, quando desacompanhada da verdade, se torna geradora de um mal ainda maior, e não do bem que deveria traduzir o seu significado original. Ainda mais, aprendi como é fundamental não apenas percebermos o erro que cometemos, mas também de sentir a dor que provocamos nos outros, não por culpa, mas por lição. Somente assim ficaremos livres da repetição de obsoletas e desnecessárias maneiras de ser e de viver. A sinceridade
é o trato intrínseco com a verdade. Apenas depois disso, as nossas desculpas se tornam honestas. Voltamos à sala. As pessoas conversavam e se divertiam. Eduardo estava sentado na mesa do carteado, substituindo um amigo que foi para a cozinha preparar o jantar. Ninguém tinha percebido o que tinha acontecido havia pouco tempo lá na cozinha. Tudo estava como antes. Contudo, muita coisa tinha mudado. Me foi proporcionado um maravilhoso aprendizado e uma fantástica transformação aconteceu com o Paulo. Ele estava livre do ódio que o maltratava há meses. Quanto ao Eduardo, mesmo sem se dar conta, ele levava consigo uma ideia luminosa. Talvez demorasse muito tempo para florescer, mas um dia isso aconteceria. Inexoravelmente. Boas sementes nunca deixam de germinar. A vida não desiste de ninguém e, do seu jeito, nem sempre suave, mas inegavelmente justa, cuidaria de arar aquele solo